A igreja celebra hoje a festa da Cátedra de Pedro. Cátedra é um termo do latim que significa cadeira. Um bispo, quando toma posse de uma diocese, ele, com o báculo na mão e com a mitra, ele é colocado na cátedra, aquela cadeira principal que há nas catedrais, daí o nome catedral, onde está a cátedra do bispo. Dali da cátedra, o bispo exerce a sua função de pastor, daí ele tem um báculo e a sua função de mestre, por isso ele está ali sentado e de governo, cuidando de todo o rebanho que lhe foi confiado pela igreja. É neste sentido que nós entendemos a Cátedra de Pedro como o símbolo do grande amor de Deus para com a igreja, de deixar aqui um vigário seu, ou estar presente na pessoa do Romano Pontífice, do Papa, para governar a sua igreja aqui na terra. A Cátedra de Pedro, primeiro foi em Jerusalém, lá no cenáculo, e certamente lá Maria e Pedro tinham um lugar especial. O cenáculo que passou a ser a sede da igreja logo depois da ascensão do Senhor, onde se chamava a Pequena Sião. Ali Pedro governava a igreja. Depois das próprias vicissitudes da igreja de Jerusalém, os cristãos muitos tiveram que se espalhar. Pedro então primeiro prega aos judeus da Palestina, depois ele sai e vai para Antioquia, uma cidade ao lado do rio, hoje pertencente ao território da Turquia. É lá em Antioquia que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos. Até então achava-se que os discípulos de Jesus eram uma espécie de seita do judaísmo, mas lá em Antioquia já são pela primeira vez chamados de cristãos. Portanto, a Cátedra de Pedro em Antioquia já nos revela a nossa identidade, nós sermos seguidores de Cristo, não temos mais a ver com o judaísmo, foi do Antigo Testamento, agora nós somos filhos da nova aliança, seguindo Jesus. E ali em Antioquia, Pedro exerce a sua função, a sua missão de ser o grande pastor da igreja. Mas a igreja ela é missionária por si mesma e ela vai por toda parte. E Pedro também vai em missão e vai depois então para Roma, que é a terceira sede então da igreja. Jerusalém, Antioquia e Roma. Em Roma, Pedro e Paulo, segundo a tradição, fundam as igrejas. Santo Irineu, que nasceu no ano de 130, portanto, tendo os fatos bem recentes, e morreu no ano 202, mártir, era bispo da cidade de Lyon, onde hoje é a França, e hoje está na França. Ele fez um estudo muito apurado das origens de todas as igrejas naquela época, remontando aos apóstolos, numa linha de sucessão, e coloca a igreja de Roma como a maior de todas as igrejas, a mais importante, porque é fundada por Pedro e Paulo, tendo a presença de Pedro e Paulo, e coloca como a grande igreja à qual devem estar unidas todas as outras igrejas, porque Pedro é esse sinal de unidade das igrejas, de todas as igrejas do mundo inteiro. De modo que o testemunho da igreja de Roma, como a sede principal da igreja, já vem desde a era apostólica, portanto, nós temos a certeza de que para estar na igreja de Cristo é necessário estar unido à igreja de Roma. E o sinal de comunhão com a igreja de Cristo é esta comunhão de cada igreja particular, como as dioceses são chamadas, igrejas particulares, unidas à igreja de Roma, onde tem
a sé de Pedro, a cátedra de Pedro. É lá que ele exerce como pastor supremo aqui na terra, como doce Cristo aqui na terra. O sucessor de Pedro na diocese de Roma exerce então essa função, essa missão de ser o princípio e fundamento da unidade da igreja. Já São Jerônimo, pelo século VI, V, VI, já escrevia ao Papa, chamando a igreja de Roma de a sede da fé. Escreva a Roma, porque Roma é a que vai indicar a verdadeira fé. E mostra a necessidade desta unidade com a sé de Roma. Antes, já Santo Inácio de Antioquia falava da importância de estarmos unidos ao bispo como fundamento da unidade na igreja particular, mas chamava a igreja de Roma a igreja que preside na caridade. Portanto, nós ficamos muito tranquilos e felizes por sermos católicos, porque é só a igreja católica que está unida a Roma, que tem esta linha de sucessão na fé, no governo e no culto com a igreja de Cristo. Mesmo aquelas igrejas orientais que têm outras tradições litúrgicas, todas elas que quiserem estar unidas na linha histórica à igreja de Cristo, têm que estar em comunhão com o Papa, em comunhão com Roma. Ele é, pois, princípio e fundamento da unidade da igreja. Seja a unidade de fé, porque a sua missão principal é confirmar os seus filhos na fé, a todos nós na fé. Na unidade de governo, porque ele é o pastor, e na unidade de culto, porque a Eucaristia deve estar unida ao bispo de Roma, ao Papa, sucessor de Pedro. Qual é a nossa missão para com o Papa, sucessor de Pedro? A primeira é de respeito. É o doce Cristo aqui na terra. Quem conhece as histórias, as leituras de Santa Catarina de Sena, até aconselho a quem puder ler, o diálogo de Santa Catarina de Sena, que viveu numa época de grande crise na igreja, com muitas imoralidades, muitos escândalos, inclusive nos meios sacerdotais. Ela, apesar de chorar diante das dificuldades, dos problemas que via na igreja, ela nunca perdeu o respeito. E foi numa época difícil em que o Papa tinha saído de Roma, estava em Avignon, uma cidade no sul da França. Devido a questões políticas, o Papa deixou Roma e foi para Avignon, e lá de Avignon ele governava a igreja. E a grande missão de Catarina de Sena foi a de convencer o Papa a voltar, mas foram 60 anos em que a igreja saiu de Roma, a sede, e foi para Avignon. Foi tempo de grande sofrimento para a igreja, uma grande crise, porque muitas vezes até se duvidava quem era o Papa. E Catarina de Sena viu toda essa crise, a crise também moral no clero, foi uma coisa muito, muito dolorosa, né? Mas é dela essa frase que eu disse no início, né? O Papa é o doce Cristo aqui na terra. Então a obediência na fé, a obediência da fé, o respeito, o amor pelo Santo Padre, sempre alimentou seu coração, e graças a Deus o Papa se convenceu e voltou para Roma e está até hoje lá com a sede. Evidentemente ele mesmo morando em Avignon, ele era bispo de Roma, mas não governava de Roma. Então o cuidado que se tinha de manter esse respeito e esse amor, e esse espírito de união, de comunhão com o sucessor de Pedro. Nós hoje estamos com o Papa Francisco, com ele já completamos 266 papas. Portanto, é um tempo, e vivemos um tempo também de crise. Não sei se como naquela época, cada época histórica tem suas características, e nós temos a mania de acharmos que a nossa sempre é a mais importante, mas de qualquer forma vivemos hoje também uma grande crise na igreja, né, em que as instituições são todas atacadas, família,
Estado, em alguns pontos, e a Igreja também. São colocadas à prova. E claro que o Papa também é atacado por fora e por dentro, né, da Igreja. Mas temos que ter muito cuidado para manter esse amor ao Papa, amor ao primado de Pedro, porque ele é o sucessor dos apóstolos, o sucessor de Pedro, né, no governo da Igreja. Então, nos alimentarmos com um grande amor, um grande respeito, comunhão, obediência na fé, naquilo que se diz respeito à nossa salvação, e sobretudo oração pelo Papa, né? Desde o início da Igreja, os fiéis fazem suas orações pelo Papa. Quando Pedro foi preso, a mando do rei Herodes, que depois iria apresentá-lo em público, depois de ter matado Tiago, bispo de Jerusalém, os cristãos não cessavam, dia e noite, de orar por Pedro, já naquela época, porque os ataques eram grandes. É claro, como disse Jesus, feri o pastor e as ovelhas se dispersam. Então devemos, como os cristãos de Jerusalém, nos unirmos em oração pelo Santo Padre, o Papa. E rezando pelo Papa, nós estamos rezando para que os irmãos que se separaram voltem, porque a unidade da Igreja é a unidade com o Papa. Hoje, às vezes, tem uma ideia errada de ecumenismo, achando que ecumenismo é colocarmos todo mundo numa roda e cada um na sua, e os católicos todos igualados com os protestantes, ortodoxos. Nós temos muitos pontos em comum, evidente. Mas a Igreja de Cristo é a Igreja Católica Apostólica Romana, é a única que tem a plenitude da sucessão apostólica, da fé e de governo, porque é nela que tem Pedro. Por isso, todo ecumenismo deve ser o ecumenismo de retorno, chamar esses irmãos para a unidade completa. Há uma certa unidade em alguns pontos, com alguns cristãos, pelo menos todos seguem Jesus, né? Mas a unidade completa, plena, só na Igreja Católica. Então, quando queremos fazer um ecumenismo, os contatos que começam com aquilo que tem em comum, para depois vermos aquilo que se tem que dialogar e mostrar a verdade, devem atrair e trazer os irmãos de volta para casa. Esse é o verdadeiro ecumenismo, e volta para casa, porque somos todos seguidores de Cristo, respeitando as nossas identidades, liturgias, mas com um centro, né, com um princípio de unidade, que é o Papa. Por isso, como dizia Nossa Senhora, quando apareceu o Bruno Cornacchiola em Roma, em 1947, chamada Virgem da Revelação, como ela mesma se definiu, ela disse que nós católicos temos 3 amores brancos: a Eucaristia, Maria e o Santo Padre, o Papa. Então vamos rezar hoje por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.